sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Que texto, gente! Mais uma vez aí abrindo a nossa aula de leitura e interpretação de textos, uma interpretação belíssima, dessa vez de um texto de Marina Colasanti, um dos meus preferidos, diga-se de passagem, justamente porque fala muito forte ao nosso coração, por tratar de questões tão ligadas, tão intrínsecas a essa nossa existência humana, por escancarar para a gente inúmeros problemas com os quais a gente vai aprendendo a lidar, ou melhor, a se acostumar, mesmo quando não devíamos. E esse texto é como um grito rasgado, é como um pedido, é como uma súplica para que a gente acorde e aprenda a lidar com esses problemas da maneira como se deve e não simplesmente se acostumando a eles, se acomodando a esses problemas. Se a gente for parar para pensar, na literatura existem inúmeros textos que tratam de problemáticas, que tratam de questões que são enfrentadas e são muito próprias e típicas do universo do humano. Porque aquela máxima de que todo mundo tem problema, eu tenho certeza que vocês já ouviram. Mas é verdade. A nossa existência, o nosso estar no mundo, ele é cercado de problemas. No nosso dia a dia, nos deparamos, até nas atividades mais triviais, com uma série de pequenos problemas. Então, gente, quando a gente para pensar, trazendo para o nosso campo de estudos, o que isso tem relação com o que eu estou estudando? Gente, na verdade, vestibulares, provas de Enem, tudo isso só é mais uma etapa, só é mais um problema com os quais precisamos aprender a lidar. E aí, antes da gente pensar um pouquinho mais a fundo como isso acontece nas avaliações, vamos analisar aqui um outro texto
até porque é uma expressão muito conhecida, é um texto de Drummond, E Agora, José, que retrata também esse José que pode ser considerado como se fosse a gente, né? É o José universal, esse José que carrega em si e carrega consigo as dores do mundo, tantos problemas e problemas de naturezas tão diversas. Vamos ver esse texto e aí a gente volta a falar um pouquinho mais sobre situações problema, para você poder entender onde eu quero chegar, tá bom? Vamos lá. E agora, José? A festa acabou? A luz apagou? O povo sumiu? A noite esfriou? E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Tá sem mulher? Tá sem discurso? Tá sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite esfriou? O dia não veio? O bonde não veio? O riso não veio? Não veio a utopia? E tudo acabou? E tudo fugiu? E tudo mofou? E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José. Você é duro, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha. José, para onde? Esse José que aí está simbolizando o povo, simbolizando uma nação brasileira, representa aquele sujeito, representa aquele cidadão que dia após dia precisa sair para enfrentar inúmeras situações, problemas que cercam a sua vida. Situações, como a gente sabe, em uma realidade como a brasileira, que envolvem questões econômicas, políticas, de educação, saúde. Então, esse José, muito bem representado e simbolizado no texto de Drummond, é o José que pode ser, por analogia, associado a todo e qualquer indivíduo brasileiro.
É esse José que pode ser identificado como esse cidadão que sai e com resiliência a cada dia que se depara com essas situações problema, encontra um jeito para resolvê-las. E aí, se a gente for parar aqui para pensar e fazer uma análise da literatura, de todos os outros textos que abordam essas questões sociais, esses problemas sociais do Brasil, nós não vamos ter tempo suficiente para fazer isso, né? Porque são inúmeros, são vários, então não tem vídeo que chegue para que a gente possa colocar aqui todos os exemplos possíveis. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade submersa em uma série de problemas. E aí, gente, o que isso tem a ver especialmente com você que está se preparando para o Enem, que está aí, né, estudando para enfrentar essa maratona de provas? O que isso tem a ver com você? Tudo. Desde que a prova do Enem surgiu, desde que saiu-se daquela perspectiva pura e restrita de vestibular, o que começou a acontecer? A prova do Enem ela veio com uma outra perspectiva. Quando a gente fala que a prova do Enem é pautada em competências e habilidades, né, ela é elaborada e a sua avaliação é feita pautada nesses dois conceitos, é porque de fato a prova do Enem ela vem mudando toda a abordagem, toda a forma de avaliar o aluno. Agora, nós temos uma diferença entre avaliar conteúdo aprendido na escola e avaliar competências. Porque se a gente for parar para pensar, o que é um sujeito competente? É um sujeito que sabe resolver determinado problema, sabe se colocar diante de uma questão e solucionar essa questão da melhor maneira possível. Para isso, esse sujeito precisa de habilidades. Ele precisa ter desenvolvidas algumas habilidades para poder lidar com essas situações problema e resolver essa situação problema de uma maneira eficiente. Então, gente, quando o Enem diz que passou a trabalhar dentro dessa perspectiva de competências e habilidades, é porque, na verdade, a prova do Enem ela veio mudando aquela perspectiva do vestibular tradicional que avaliava o aluno simplesmente pelo conteúdo que esse aluno tinha aprendido ou decorado na escola. Agora, eu tenho uma prova que vai muito além dessa simples memorização de conteúdo e traz situações problema para avaliar como esse aluno vai resolvê-las. Fabiana, isso só na prova de leitura e interpretação? Não. Esse conceito de competência, ele perpassa toda a prova do Enem, que vai da prova de linguagens até a prova de ciências da natureza. Se vocês forem olhar, todas as questões elas são muito bem contextualizadas, com situações reais do cotidiano, porque nessa avaliação, o que se quer do aluno? Entender como aquele aluno, de posse dos conteúdos, de posse dos conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua formação de ensino médio, como ele, em sociedade, consegue resolver situações problema. Como ele consegue mobilizar tudo que ele aprendeu na escola para resolver questões sociais. Então, quando a gente coloca isso em relação à prova, por exemplo, de leitura e interpretação de textos, o que se quer? Que o aluno se mostre competente no processo de leitura e interpretação. Quando a gente pensa isso em uma prova de redação do Enem, o que se espera desse aluno? Que o aluno se mostre competente para discutir e resolver uma situação, problema que é posta mediante o tema da redação. Tanto é que ao final da redação, necessariamente o aluno precisa elaborar proposta de intervenção. E o que é a proposta de intervenção? Nada mais que uma proposta para solucionar um determinado problema. Então, gente, é importante demais que o aluno parta para essa avaliação com essa concepção de que na avaliação do Enem, ele vai estar diante de uma série de situações problema, isso da prova de linguagens até a prova de ciências da natureza, e ele precisa mostrar que é competente o suficiente para lidar com essas situações e, de posse dos conhecimentos que adquiriu, resolvê-las, certo? Isso implica em habilidades, sim. Habilidades estas que aqui nas aulas de leitura e interpretação a gente vai começar a explorar. E que habilidades seriam essas?
Quando a gente fala em ler e interpretar um texto, né, estamos diante de um problema, estamos diante de um texto que passa aí por uma codificação e para ser interpretado, vocês já viram, né, desde as outras aulas da gente, que a gente precisa sair do campo da superficialidade, a gente precisa desenvolver essa habilidade do ir além, né? Então, nesse movimento de interpretação, é justamente onde a gente vai começar a focar nas habilidades que a gente precisa desenvolver para solucionar e resolver essa situação-problema. Para mostrarmos que somos competentes suficientemente para resolver, né, aquela questão ali, para interpretar aquele texto de maneira adequada e chegar à resposta correta, demonstrando, portanto, que temos habilidades suficientes para isso. No campo da leitura e interpretação, que habilidades seriam essas? A habilidade de mobilizar conhecimentos prévios, que vão para além do que está escrito no texto, a habilidade de analisar dados, de estabelecer comparações, de julgar, né, entre que caminhos são possíveis de percorrer diante daquela leitura, né, que interpretações são possíveis e autorizadas. Então, gente, todas essas habilidades nós vamos desenvolver ao longo das nossas próximas aulas, mas para isso a gente precisa, né, desse momento e precisava desse momento para refletir sobre, na prova eu estou diante de situações, problemas que são colocadas para mim, para que eu possa, de posse dos meus conhecimentos, demonstrar que eu tenho habilidade para resolver. Então, se a gente for parar para pensar em todas as situações possíveis de temas de redação do Enem, todo mundo fica aí nessa corrida louca, né, para tentar adivinhar o tema da redação, não precisa. Desenvolvendo essa percepção de que você vai estar diante de um problema social, você vai começar a entender que a solução para isso, para sair daquela situação, problema ali, para lidar com aquele tema, está na base de toda a formação que você adquiriu ao longo do seu ensino médio. Nas contribuições que foram dadas pela filosofia, pela sociologia, por geografia, história, e não é diferente no momento de leitura e interpretação de textos. Todos esses conhecimentos precisam ser mobilizados para que a gente chegue, né, à conclusão, que também é uma habilidade mais acertada. Então, gente, eu deixo vocês agora, né, nesse momento a nossa aula foi para focar, né, nessa questão de situação-problema e dessas competências e habilidades que precisam ser mobilizadas. Eu deixo agora vocês com manchetes de jornal, né, com algumas manchetes de jornal, só para vocês perceberem o quanto essas situações, problemas fazem parte do nosso dia a dia. O quanto o nosso dia a dia está permeado de situações, problemas com os quais nós vamos ter que aprender a lidar, né? E inclusive, quem sabe, poder resolver em prol da sociedade, pelo bem da sociedade em que a gente vive. Vejam só. Como vocês podem perceber, nós temos aí algumas situações, problema, que tratam aí, ó, da questão da qualidade do transporte público, em relação ao surto de dengue, né? Muito provavelmente essa manchete, né, nem se imaginava nessa questão do coronavírus que estamos passando agora. A eficiência aqui da questão, não, aqui a eficiência do transporte público eu já falei, da questão dos estudantes participarem de projetos de robótica e apresentando soluções para problemas urbanos. Então vejam, ao longo do nosso dia a dia, se nós formos ao longo da nossa semana, se nós formos abrir sites de notícia, páginas de notícia, nós vamos perceber que situações e problemas sociais são a coisa mais comum, né, com as quais temos aí que lidar ao longo de toda a nossa existência. Então, como lidar com isso? No momento de enfrentamento de uma avaliação. Como lidar com essas situações? Que caminhos seguir? Eu já fiz alguns apontamentos hoje e nós vamos aprofundar justamente essas questões nas nossas próximas aulas. Como enfrentar situações problema. Na nossa próxima aula, vocês vão ter estratégias bem pontuais para o desenvolvimento dessas habilidades que eu mencionei nessa aula de hoje, de maneira bem pontual. Tá bom, gente? Por hora, vamos ficar refletindo sobre isso, né? Até porque é uma concepção que muita gente não entende, não tinha ainda parado para perceber.
e aí a gente volta para detalhar que habilidades necessárias são essas. Tá bom, gente? Grande beijo, vocês são os melhores.